contou uma história que ouviu de alguém ou que vivenciou e nunca mais esqueceu? Imaginando que a sua resposta tenha sido um sonoro e estrondoso sim, eu tenho certeza que você vai adorar esse livro de Ariano Suassuna, o escritor de outras obras conhecidas como O Alto da Compadecida e O Santo e a Porca. Por isso, prepare-se! Desde muito jovem, Suassuna se revelou um exímio contador de histórias, narrativas, essas que ele ouvia diretamente da boca do povo no sertão da Paraíba, narradas por trabalhadores, feirantes, cordelistas, vaqueiros e até histórias que ele mesmo vivenciou, contadas aqui, aumentadas ali, adaptadas para novos contextos acolá, sabe? Você vai contando, vai ouvindo e vai mudando tudo. Muitas dessas histórias acabaram se incorporando naturalmente nos romances e nas peças de teatro do autor. Outras permaneceram no campo da oralidade, compondo um repertório praticamente inesgotável, dinâmico, enriquecido e renovado com o passar dos anos, e do qual Suassuna foi nos mostrando, inclusive em suas aulas, palestras e até nas célebres aulas de espetáculo, que, como o próprio nome já diz, misturavam o teatro e vários ensinamentos. Mas que loucura é essa? E quem é esse cara? Ariano Suassuna nasceu na cidade da Paraíba, hoje conhecida como João Pessoa. Foi lá no sertão nordestino que o escritor teve contato ainda na infância com espetáculos populares, cantoria de viola, mamulengos e literatura de cordel. Em 1942, Ariano e sua família mudaram-se para Recife. Foi lá que o trabalho de Ariano acabou sendo base para a criação do movimento armorial, que tinha como ideia a criação de uma arte erudita brasileira a partir das raízes populares da nossa cultura, como a dança, o teatro, a cantoria de viola, o mamulengo, a literatura de cordel, enfim, várias outras coisas. O escritor foi, aliás, um grande incentivador de jovens talentos nos mais diversos campos da arte, em paralelo ao seu trabalho de produção literária voltada para a cultura popular brasileira. Suassuna era filósofo, professor, dramaturgo, romancista, poeta e ensaísta. E com tanta profissão, ele era expert em conversar em voz alta, trazendo histórias que englobavam da cantoria de viola à criação de cabras, principalmente enquanto escrevia para diversos jornais da época. O livro A Pensão de Dona Berta e Outras Histórias para Jovens reúne 13 textos escritos por Ariano Suassuna em livros e principalmente na imprensa. E foi por isso que eu comecei esse vídeo já com um jornalzinho aqui na minha mão. São histórias engraçadas que costumavam servir de ponto de partida para reflexões mais sérias, mas que surgiam, claro, a partir de coisas que aconteceram com o autor ou histórias que ele ouvia de familiares desde menino. Certo, mas por que esse livro então é considerado um livro de relatos ou memórias? Boa pergunta. Porque essas curtas e divertidas histórias resgatam momentos da vida de Ariano e de sua família contadas de uma maneira informal. E aí o autor vai relembrando momentos do passado e dividindo com a gente episódios curiosos que marcaram a sua vida, como a gente pode ver no capítulo 3, Histórias de Trem. Mesmo que não sejam só histórias acontecidas com ele, são permeadas de afeto e intimidade com o autor. O texto A Pensão de Dona Berta, que dá título ao livro, é um longo e afetivo depoimento sobre um famoso médico sanitarista chamado Noel Núteus. No livro, a gente descobre que não apenas Noel era um médico que fez história ao dedicar sua vida e cuidado à proteção dos indígenas, ele também era um verdadeiro personagem cômico e amigo da família de Ariano. Além dessa história, Suassuna aborda outras figuras conhecidas. Apresenta a cultura popular nordestina e suas manifestações artísticas. Aliás, através de causos diversos, ele comenta fatos históricos da Paraíba, do Nordeste e do mundo, fala sobre lugares e cidades da região e conta sobre sua vida e a dos Suassunas por meio de relatos cheios de memórias. Falando em memórias, todas elas são ilustradas por seu próprio filho, Manuel Dantas Suassuna, artista plástico, ilustrador e cenógrafo.
Manuel pinta desde os 17 anos e já trabalhou como diretor de arte em diversas adaptações da obra de Ariano, além de ilustrar as recentes publicações do pai. Nessa obra, ele utiliza como um de seus recursos o papel de jornal em referência às publicações originais dessas histórias. Enquanto as ilustrações são de seu filho, a organização dos textos é feita pelo professor e poeta Carlos Newton Jr., que, de tão especialista na obra de Ariano Suassuna, tinha seu nome citado pelo próprio autor, que dizia que Carlos conhecia mais de sua obra do que ele próprio. Muitas são as histórias que envolvem os personagens criados por Suassuna, principalmente depois de seu sucesso com o clássico Alto da Compadecida. Mas, já no primeiro texto, Ariano nos fala o seguinte: as pessoas que por qualquer motivo se interessam por nossas histórias, às vezes costumam passá-las adiante com grandes imprecisões, o que não teria grande importância se no modo de contá-las não fizessem desaparecer quase sempre o possível interesse que cada uma delas teria. Então, que tal conhecer essas narrativas? Por fim, esta obra inédita é bem diferente de outras que estamos acostumados a ver e ler, sobretudo por trazer os tipos preferidos do escritor: os doidos e os mentirosos. Mas como saber quem é quem? São histórias mais curtas que vão facilitar a nossa compreensão da sociedade brasileira e dos diferentes Brasis e pessoas que existem por aqui, feito eu, feito você, tudo enlaçado com o humor típico de Ariano Suassuna.